Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa aula de análise instrumental orgânica. Muito bem, dando continuidade aos estudos de espectroscopia na região do ultravioleta visível de estruturas conjugadas, nesta videoaula eu quero falar com vocês sobre as regras de Woodward-Fizer. Me desculpe se a pronúncia não estiver correta. Mas estas regras nos permitem prever qual seria a absorção para um determinado dieno conjugado. E antes de dar continuidade a esta videoaula, gostaria de lembrar vocês o seguinte, que a espectroscopia na região do ultravioleta visível, embora não seja uma ferramenta para que possamos identificar a estrutura de determinada substância orgânica, ela pode ser utilizada para diferenciar alguns isômeros que compõem um sistema conjugado. Eu vou exemplificar isso bem direitinho para vocês com o butadieno. Vejamos então. E aqui está então um 3-butadieno. Vamos lembrar lá da química orgânica 1 que aqui existem duas possibilidades de conformacionais. Possibilidade número 1 seria essa aqui, que a gente chama de conformação S-trans, e a possibilidade número 2 seria essa conformação S-cis. Aqui existe uma seta, né, uma representação de equilíbrio. E haveria esse equilíbrio? Sim, haveria. E por que está voltado aqui para a esquerda? Porque essa forma aqui estaria em maior proporção. Por quê? É uma molécula mais estável. E por que ela é mais estável? Porque não existe, nesse caso aqui, S-trans, não existe a interação repulsiva entre esse CH2 que aqui está e esse outro CH2 que aqui está. Enquanto que aqui, ó, eles estão no mesmo plano, então existe uma repulsão entre esse CH2 e esse CH2. Então, essa forma é muito mais comum do que essa forma aqui. Então, essa primeira informação que eu quero passar para vocês sobre o 1,3-butadieno. A segunda informação importante sobre o butadieno é com relação às suas transições eletrônicas quando excitado na faixa de comprimento de onda do ultravioleta e do visível. Então vamos só lembrar isso. Existem duas possibilidades. A primeira que eu já apresentei para vocês seria a seguinte: a possibilidade de uma transição pi-pi estrela de psi2 para psi3 antiligante. Também existe a possibilidade da transição eletrônica psi2 para psi4 antiligante. Só lembrando que esse aqui é o orbital HOMO, esse aqui é o orbital LUMO. E que esse orbital aqui em cima, ó, é o LUMO mais 1. Então existe a possibilidade de transição HOMO-LUMO e HOMO-LUMO mais 1. Então isso eu queria que vocês lembrassem. Uma outra coisa importante para vocês é o seguinte. Vamos aqui para o próximo slide, né? Olha aqui, o que está acontecendo aqui? Eu estou na conformação S-trans. Então, na conformação S-trans, o que nós temos? Nós temos a seguinte transição de psi2 para psi3 e psi2 para psi4. Ocorre que essa transição psi2 para psi4 antiligante é uma transição proibida, então a gente quase não verifica, né? É de pouca extensão. E também tem a questão do solvente, né? Que a maioria dos solventes utilizados absorve nessa faixa de comprimento de onda. Outra coisa importante é que essa conformação S-trans tem uma transição permitida de psi2 para psi3, uma transição pi-pi estrela em 230 nanômetros, tá? Agora, com relação à conformação S-cis, também existem as possíveis transições. Quais são elas? Seria a transição psi2 para psi4 em 175 nanômetros, que é uma transição permitida, e também tem a transição psi2 para psi3, só que agora é de menor energia, tanto é que é em 271 nanômetros. Se vocês verem, né, eu fiz o desenho aqui, ó, um pouquinho menor essa distância aqui, né, esse gradiente, essa variação desse gradiente em relação à variação desse gradiente aqui, que são gradientes de energia que é colocado aí nesses orbitais ligantes e antiligantes. E quando a gente faz uma varredura e constrói lá o gráfico de absorbância em função do comprimento de onda
para essa 1,3-butadieno, não aparece esse pico aqui, tá? Em 271 nanômetros. Por quê? Porque a conformação que vai predominar é a conformação S-trans. Então, essa informação é utilizada para diferenciar isômeros que estão na sua forma S-trans de isômeros que estariam na sua forma S-cis. Então, essa é uma informação que eu gostaria muito que vocês guardassem, tá bem? Informação importante. Então, para finalizar esse assunto, eu queria que vocês soubessem o seguinte: se a gente fizer um gráfico lá de varredura, comprimento de onda e absorbância para 1,3-butadieno, o que vai aparecer lá nesse gráfico serão as bandas referentes à conformação S-trans e não em relação à conformação S-cis. Mas e se a gente fizer o seguinte? Pega o 1,3-butadieno, substitui aqui, ó, o hidrogênio que estava aqui, a gente substitui por um grupo metila. E o hidrogênio que estava também nessa posição, nesse carbono aqui, a gente substitui por outro grupo metila. E aí, o que vai acontecer com essa estrutura? Vai acontecer o seguinte, vamos relembrar lá da química orgânica 1. A repulsão entre esses grupos metis vai fazer com que ocorra o quê? Ao redor, aqui, ó, nessa ligação simples, vai acontecer uma rotação, formando isso aqui. Agora, olha só, a posição desse grupo metil em relação ao grupo metil anteriormente falando. Veio parar aqui. Essa conformação aqui, ó, dessas duplas conjugadas, então, estão em conformação S-cis. E aqui elas estavam em conformação S-trans. E quando a gente pega e faz o seguinte, pega uma substância que é tipicamente S-trans e uma outra conformação, a outra substância que é S-cis, um cisoide, né? Veja só, aqui não tem possibilidade de rotação em torno de uma ligação simples, porque isso aqui é rígido, né? E esse aqui também é rígido, não existe essa possibilidade. Aí vamos voltar aqui para esse dieno heteroanular, o transoide. Ele vai ter uma máxima absorção, uma banda de máxima absorção em 234 nanômetros. Já nesse caso aqui, vai ser em 273 nanômetros. E lembre-se que isso aqui está em conformação S-trans e esse aqui está em conformação S-cis. Então, isso eu queria que vocês soubessem. E com relação às regras de Woodward-Fieser, mais uma vez, me desculpe se a pronúncia estiver errada, tá? Mas vamos ver como que é isso. Vamos então a essas regras que são meramente empíricas. Se eu começar a ler esse quadro aqui, vocês não vão entender sobre o que eu estou falando. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui ao lado essa estrutura aqui, ó, bem? Agora eu pergunto a vocês, é possível saber qual vai ser aproximadamente a banda de máxima absorção para esse sistema que aí está? A resposta é sim, é possível. Baseando-se em que regras? Nessas regras que estão aqui listadas. Então vamos ver como que a gente trabalha com essa regra. Primeira coisa, eu vou selecionar as duplas ligações aqui que poderiam estar na forma cisoide ou transoide. E se eu olhar isso aqui, tá vendo aqui, ó? Isso aqui está na forma cisoide. Então a primeira coisa que eu vou fazer, se está na forma cisoide, isso aqui, ó, então a gente vai imaginar que isso aqui poderá acontecer em 253 nanômetros, o lambda máximo, tá? Muito bem, então o lambda máximo poderá ser em 253 nanômetros. Então a gente já coloca aqui, ó, 253 nanômetros, por causa dessa cisoide. Agora, existe alguma conjunção extensora de duplas ligações? Professor, o que seria conjunção extensora de duplas ligações? Então seria isso aqui, ó. Seriam duplas conjugadas, conjugadas a esse sistema cisoide aqui, ó. Então é assim, ó. Tem uma dupla aqui, aqui não tem, mas aqui tem. Dupla sim, dupla não, como é que a gente chama isso? Sistema conjugado. Ah, tem um sistema conjugado aqui? Tem. Então tem um lá. Já deixei anotado lá.
Tem outro sistema conjugado aqui, tá vendo aqui, ó? Que tem dupla sim, dupla não, dupla sim. Opa, tem dois sistemas conjugados? Sim. Então tem duas conjunções extensoras de dupla ligação. E cada um vai contar quanto? 30. Então 2 vezes 30 é 60. Então o lambda máximo poderá ser 253 mais 60. Vamos ver se tem mais alguma coisa? Vamos ver se tem substituinte alquila ou resíduo de anel? Então vamos. Isso aqui é um substituinte de alquila que está ligado diretamente a esse anel aqui, ó, que tem a dupla ligação? Sim, então tem um aqui. Tá? Aqui está ele. Você tem que olhar ao longo de todas essas duplas que estão em conjunção extensora. Não é só olhar para as duplas do cisóide, não. Mas vamos continuar olhando. Tá vendo essa dupla aqui, ó? Ligada a essa dupla, tem algum carbono? Tem. Então, coloca lá. Segundo substituinte alquila. Vamos continuar nas duplas. Continuando aqui, ó. Ligada a isso aqui, tem algum carbono? Tem. Opa, então tá lá em cima. Mais um resíduo do anel. Agora, ligada a essa dupla, tem um carbono aqui? Tem. Então, vamos contar mais esse carbono. E ligada a essa dupla que tem esse carbono aqui também, conta as duas vezes, professor? Conta as duas vezes. Então, lá estão as duas vezes. Então, tem quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Então, 5 vezes 5. Cada um resíduo desse vale 5 nanômetros, digamos assim. Então, vai somar 253, mais 60, mais 25. Muito bem. Agora tem esse negócio aqui chamado ligação dupla exocíclica, professor. O que vem a ser isso? Bom, para explicar isso de uma maneira mais clara, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui uma outra molécula aqui, uma outra estrutura, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente entender. Então aqui está. O que vem a ser isso, né? Então olha para cá, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um anel. Eu poderia olhar para esse anel, poderia ter olhado primeiro para esse anel, ou primeiro para esse anel aqui, mas eu resolvi primeiro olhar para esse anel. Então olhamos para esse anel, olhei. Ligada a esse anel, tem uma dupla? Tem. Então essa aqui é uma dupla exocíclica. Agora, quer ver? Ó, eu vou olhar para esse anel aqui. Ó. Depois eu vou voltar novamente nesse anel por causa dessa dupla. Agora eu quero olhar para esse anel aqui. Tá vendo esse anel? Não tem dupla nele, mas eu vou olhar para ele. Sabe por quê? Porque nele tem essa dupla aqui, ó, saindo desse anel aqui tem essa dupla. A gente chama isso de dupla extensora. Tá bom? Exocíclica, melhor dizendo. Agora, vamos olhar novamente para essa dupla. Tá vendo aqui? Quer dizer, para esse anel aqui, ó. Olhando novamente para esse anel, tem essa dupla aqui. Mais uma dupla exocíclica. Então, é isso que é dupla exocíclica. Vamos voltar, então, lá naquele primeiro exemplo, né? Então, tá aqui o primeiro exemplo. Espera aí, não é esse. Espera aí, deixa eu ver aqui. Vamos voltar para o primeiro exemplo, que era esse aqui. Então, aí está. Muito bem. Vamos então ver as duplas exocíclicas. Então a primeira coisa que eu vou olhar para esse anel aqui, ó, porque tem uma dupla exocíclica aqui, ó. Tá vendo aqui? Ok, uma dupla exocíclica. Agora eu vou olhar para esse anel aqui, ó, porque saindo desse anel tem essa dupla aqui, ó. Segunda dupla exocíclica. Tá vendo que essa dupla aqui não sai de anel nenhum? Então esqueça dela. Mas esse aqui sai, ó. Sai desse anel aqui para cima. Então mais uma dupla exocíclica. Não sei se vocês estão lembrados que tinha uma dupla em relação a esse anel saindo lá para cima, mas lá para cima, saindo aqui para baixo, também tinha uma dupla. Então são 3 duplas exocíclicas. Por isso que deu 15 aqui. Agora, e esse negócio aqui, ó, esse grupo acetil aqui, vale também? Vale, só que cada um desses grupos vale 0, tá? Isso aqui é uma carbonila, tá bom? Não parece, mas é uma carbonila. Então, se eu somar tudo isso aqui, dá 353. Aí, vamos ver se essas regras empíricas funcionam mesmo? Vamos, a gente corre lá no equipamento e faz a varredura. E descobre que tem uma banda com um lambda máximo em 355. Não deu exatamente 353, tá? Mas está muito próximo, né? Então é isso que prevê essas regras, tá? Mas vamos ver mais um exemplo. Vamos ver então essa outra estrutura aqui, ó. Uma estrutura bem simplesinha, bem tranquilo. Isso aqui, ó, primeiro você olha para as duplas. Essas duplas estão conjugadas? Sim.
Essas duplas conjugadas é um transoide ou é um cisoide? É um transoide. Ok, então nós vamos começar com 214. Agora, vamos ver se existe conjunção extensora de dupla ligação. Não existe conjunção extensora. Veja, não tem dupla sim, dupla não. Não tem aqui, ó, dupla sim, dupla não, tá? Dupla não, dupla sim, não tem. Então não tem conjunção extensora. Existe alguma alquila ou resíduo de anel? Vem cá, tá vendo essa dupla aqui? Tem algum carbono ligado a ela? Tem. Tá vendo essa dupla aqui? Tem algum carbono ligado a ela aqui, ó? Tem. Tá vendo essa dupla aqui? Tem algum carbono ligado a ela? Tem. Ó, aqui você não olha. Por quê? Porque isso aqui faz parte do sistema conjugado. Então você não pode pegar e comparar com esse. Você tem que comparar os demais, tá? Então tem 3 ali? Sim. Então a gente vai multiplicar 3 vezes 5, 15. Que é o tal do resíduo do anel, né? O substituinte alquila. Agora, vamos para o próximo. Existe ligação exocíclica? Existe. Tá aqui, ó. Tá vendo esse anel? Esse anel aqui, não sai nenhuma dupla dele. Então não tem dupla exocíclica em relação a esse anel aqui, não tem. Agora olha para esse outro anel aqui, esquece o resto, olha para esse outro anel. Tem alguma dupla saindo desse anel? Tem, tá aqui, ó. Então tem uma dupla exocíclica. Quando a gente soma tudo isso aqui, ó, dá 234. Quanto que foi o observado? 235. Entenderam como é que é a coisa? Vamos a um último exemplo aqui, então. Vê? Aí está, ó. Esse é o último exemplo que eu vou passar para vocês. Muito parecido com o anterior. Então tem aqui, ó, as duplas conjugadas, tá na forma transoide, e tem 3 substituintes, né, que a gente chama de resíduo de anel. Tem alguma conjunção extensora? Não tem. Dupla exocíclica tem? Tem uma, né? Que é essa aqui, essa dupla em relação a esse anel, tá? Você faz assim, ó, olha para a dupla. Essa dupla tá saindo de um anel? Tá, então é. Tá saindo de um anel? Não, então não é uma dupla exocíclica. Muito bem, tá vendo essa aqui, ó, essa estrutura aqui? Isso aqui é um alcóxido. Quanto que vale o alcóxido? Vale 6. Então soma 6. Quando soma tudo isso dá 240. Olha só onde foi observado em 241. Então, pessoal, é mais ou menos isso que eu quero que vocês aprendam, tá? Eu quero que vocês saibam, vocês precisam saber fazer isso, tá? E se vocês quiserem algum bom livro para poder estudar, eu recomendo o Pavia, Introdução à Espectroscopia, recomendo também o Skug, Princípio de Análise Instrumental, e os Fundamentos de Química Analítica. Entre esses, o melhor é esse aqui de cima, o Pavia, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.